Levar na beiradinha. Cadê o professor? Pode começar, pode mestre. Respeitável público, senhoras e senhores, meninos e meninas dessa cidade, sejam bem-vindos ao nosso FIC. Olá, caro telespectador. Nosso tema assistência. O objetivo do meu grupo, nosso grupo, é conscientizar mais as pessoas a respeitarem a arte ciência, porque o circo, desde sua origem, ele tem feito inúmeras maravilhas no mundo. O circo, com base no estudo, ele surgiu na China, isso com base no estudo de algumas relíquias, alguns objetos encontrados, mas não o circo propriamente dito, a arte ciência dita. Ela surgiu na China e era usada para treinar exércitos pelo famoso imperador chinês. E a arte ciência era boa porque o exército acrobata, ele tinha muita força e muita coragem. Então ele vencia uma guerra fácil. Isso despertou inveja nas nações. Então as nações decidiram adotar esse meio de treinamento. Depois de um certo tempo, no Egito, o faraó, dominando as técnicas circenses, criou dois personagens míticos. O domador, que levava aquelas grandes esferas em frente ao exército, e o bobo da corte, que animava os filhos do faraó naquele calor. Depois do Egito, o exército marchou para a Grécia. E na Grécia, algumas coisas muito importantes que temos até hoje foram fundadas pelo circo, principalmente as Olimpíadas. Os primeiros Jogos Olímpicos foram realizados por artistas circenses. E até hoje ele é famoso, mas quase ninguém sabe disso, que as Olimpíadas foram fundadas pelo circo. E o segundo passo mais importante foi em Roma, que existiu no século III, começou a existir o primeiro circo fixo. Só que ele pegou Olha, também deixar uma foto. e ele era tão famoso que Roma decidiu homenageá-lo, criando o Coliseu, no lugar onde ele é hoje. E o Coliseu começou a ser um circo, porém, meio século depois, começaram os espetáculos sangrientos, no caça aos cristãos, onde o circo foi sendo abafado e vem sendo abafado até hoje pela mídia, pelas tecnologias e pela evolução do mundo. Tenta fazer chegar aqui. Bom dia! Boa tarde. Boa tarde, gente! Boa tarde. Não, vocês estão prestando atenção, ninguém responde se é bom dia ou boa tarde. Então, como vocês viram, existem várias origens do circo, né? O circo moderno que a gente conhece hoje, ele passa de cidade em cidade, ele surgiu na década de 70 em Londres. E era assim, um general do exército, ele resolveu fazer esse espetáculo. Só que naquela época o espetáculo era muito equestre. Então, ou seja, só cavalos. Cavalos eram as principais atrações. E aí, a gente vê umas características do circo hoje que surgiram naquele tempo. Por exemplo, o rufar dos tambores, o mestre de cerimônias. Só que era muito militarizado naquele tempo. Era praticamente um quartel. O povo usava uniforme e tudo mais. Aí o dono do circo percebeu que eles precisavam atrair mais pessoas. Com isso foi surgindo os palhaços, os saltimbancos, as bailarinas com laços e as dançarinas de circo. Naquela época, Londres era muito visitada, então a arte começou a se expandir por todo mundo, porque todo mundo assistia espetáculo. Bom, nesse batalhão tinha um soldado que ele não sabia montar a cavalo, mas assim, as pessoas achavam que ele fazia de brincadeira, porque ele subia de um lado, aí ele caía do outro, aí ele entrava de costas, aí ele subia de novo, caía do outro lado. E as pessoas achavam que ele fazia isso de brincadeira, mas não era, ele realmente não sabia montar cavalo. Então ficou uma coisa muito natural. Com isso, o general do batalhão, ele percebeu que isso fazia com que o público ficasse envolvido, fazia com que eles gostassem dessa apresentação. E ele começou a incentivar os soldados a continuar fazendo essas brincadeiras para que o público se atraísse aos espetáculos dele. Então, aqui no Brasil, o circo veio dos ciganos, que no século XVIII eram perseguidos lá na Europa. Eles vieram pra cá em busca de sossego. E assim, todo mundo sabe que aqui no Brasil tem muita festa religiosa, qualquer lugar que você vá.
e usavam essas peças, aproveitavam para mostrar sua arte, seu talento de dança e ilusionismo. E assim, os nômades foram andados no Brasil inteiro e se difundiu o circo pelo Brasil. Bom, a palavra palhaço vem do italiano e quer dizer homem de palha. Porque naquela época as pessoas saíam do campo e iam para a cidade para procurar emprego. Só porque eles não achavam emprego, não tinha emprego suficiente para todo mundo. Então o que acontecia? Eles iam beber cerveja de chá. Aí eles bebiam cerveja e a espuma da cerveja ficava ao redor da boca. Por isso que os palhaços hoje em dia, eles têm aquela pintura branca ao redor da boca. E também de tanto eles beberem, eles caíam, batiam com a cara no chão, aí levantavam de novo, batiam com a cara no chão de novo, e aí o nariz ficava vermelho e inchado. E por isso também que o palhaço tem aquele narizinho vermelho. Como eles não tinham emprego, eles não tinham dinheiro. Então eles não podiam comprar roupa. Aí eles recebiam doações. Só porque as doações ou eram roupas grandes demais, ou roupas pequenas demais, e de cores variadas. E assim ficava uma mistura. Essa é uma das teorias de origem do palhaço. Nessa época, eles se apresentavam mais nas ruas. Hoje em dia também se apresentam, mas hoje em dia eles se apresentam nas ruas, nos circos, nos grandes circos, nos pequenos e na televisão. Na sala de aula, como disse o Maíra. A gente pode perceber que o palhaço europeu, ele era mais mímico. Ele era um palhaço como os colegas aqui. Ele era um palhaço que não usava fala, ele só fazia mímica. E quando veio para o Brasil com os ciganos, eles deram aquele jeitinho brasileiro, né? E colocaram música, fala, tanto é que hoje em dia a fala é uma das principais ferramentas que o palhaço utiliza para fazer seus espetáculos. O palhaço, ele remete à graça, mas não só a graça de ser engraçado, ele remete à graça de ser gracioso. Por quê? Porque ele revela o lado ridículo que existe dentro de cada um de vocês. E isso mostra a fragilidade do ser humano em ter e receber as coisas. E isso fica mais natural, mostra um lado, vamos dizer, mais obscuro do ser humano. Não pegou nada. Alguém já ouviu falar sobre Cirque du Soleil? Sim? Não? Sim. Então, o Cirque du Soleil é provavelmente hoje o circo mais famoso do mundo, para aqueles que não conhecem. O Cirque du Soleil se difere, como eu falei, de diferentes espetáculos. O espetáculo do Cirque du Soleil é teatral, porque na verdade eles surgiram como grupos de teatro em Quebec, no Canadá. Aí, no aniversário número 450 do país, eles resolveram sair em turnê. O sucesso foi tão grande que daí eles só foram crescendo e se tornaram o maior circo do mundo. É um circo, é um outro nível de circo. Não é que aquele circo seja um circo bom e o circo que vem aqui pela cidade, que passa pra gente ver, os mais tradicionais, sejam pobres e ruins. Acontece que é um outro tipo de circo, é um espetáculo diferente. O espetáculo do Cirque du Soleil utiliza muito de teatro e de acrobacia. É incrível de se ver. E assim, cada temporada eles escolhem um tema. Todo o espetáculo é focado num tema só. Até o Michael Jackson já foi tema no espetáculo do Cirque du Soleil. Atualmente, eles estão em turnê pelo Brasil e eles chegam aqui em Brasília em fevereiro. Eles estão com o espetáculo Carecai. E vale a pena conferir. O nosso blog é Arte Circense, com o blogspot.com. Então, tem vários trechos de vídeos de espetáculos, tanto do Cirque du Soleil quanto do grande circo da China, que também é outro grande circo de acrobacias, e vale a pena conferir vários. Bem, alguém que sabe por que antigamente os circos eram famosos? Eram os usos de animais selvagens. Eu, domador, fazia coisas exuberantes. Fazia um elefante subir no banquinho, fazia um macaco fazer tudo,
fazia um tigre, fazia um arco de fogo e até um macaco dançar. Era engraçado. Só que, Olha o Alex. ultimamente, eu tenho Já feito viu? meu emprego, Já assistiu a mãe? porque as organizações Olha o Alex, né? defensoras Olha. dos animais Viu? Ele têm uma fiscalização muito grande, que acaba deixando sem emprego. Mas cerca de 20 países, né? Cerca de 25 brasileiros aí utilizam animais, mas eu não vi uma grande diminuição. Mas é um infeliz, né? Isso houve com a criação da declaração dos direitos dos animais. Quando o animal é capturado pelas organizações, eles Viciada. não podem ser devolvidos ao seu habitat natural. Por quê? Eles não conseguem nem se defender, nem procurar o próprio alimento. Então, tornaria fatal para eles. Então, o que adiantaria tirá-lo do sítio, onde ele era maltratado, e botar na natureza se ele morreria? Por isso, ele é mandado para um local onde ele pode ser tratado adequadamente, e de lá ele é mandado para um zoológico. Que delícia, hein? Então, né? Vou falar um pouco da vida dos artistas de circo, que não é tão fácil, não é tão glorioso quanto o próprio circo, quanto os próprios espetáculos. Eles passam muitos preconceitos, muitas dificuldades no dia a dia, além da educação das crianças que é muito precária. Vamos considerar que o circo seja uma cidade ambulante, onde todos os artistas são seus habitantes e os prédios onde eles moram são suas casas. Porém, eles têm que mudar de cidade em cidade, o que deixa muito difícil a educação de cada criança. Imagine para uma criança manter um ritmo escolar, sempre que tem que trocar de cidade, tem que trocar de escola, de professores, e muitas vezes os professores não seguem o mesmo ritmo nem o mesmo assunto que os outros. Isso também é muito ruim para o grupo de amigos da criança. Imagine com uma criança manter amigos sabendo que toda a temporada do circo vai ter que mudar de cidade. É muito difícil. Mas, com o esforço da criança e apoio dos pais, é possível sim. Uma criança que mora no circo tem uma boa educação. Raramente também crianças que moram no circo cursam um curso superior. Por quê? Vamos dizer que o pai dele vive do circo, trabalha no circo e é malabarista. A criança já cresce vendo o pai trabalhando nisso. Então ele vai querer seguir a profissão do pai. Assim como ainda sobrevivem muitos circos no Brasil, passados de geração em geração. Os pais ensinam as suas artes às crianças, que acabam por tornar o circo melhor. Tentam, pelo menos. Outro problema também, o trabalho no circo não é um trabalho formal, ou seja, não é carteira assinada. Então eles não têm um salário mensal, não recebem todo mês, todo final do mês. O que isso quer dizer? Quando eles passam na cidade, eles podem ter uma boa temporada, ter muito ganho. Do mesmo jeito que eles podem passar por uma cidade e ter pouco ganho, ter prejuízo, o que fazem deles mais pobres ainda. Isso também é ruim para o caráter deles. Por quê? Quando eles vão lá no mercado de trabalho, que empregador daria um emprego para uma pessoa que mora no circo? Não tem local fixo onde morar, troca de cidade todas as vezes, dificilmente ele consegue um emprego no mercado de trabalho. Obrigado. E aí, galera, bom? Eu era um cara assim, muito sinistro, entendeu? Eu subia na minha moto e saía moendo geral. Eu passava por cima sem dó. Era aquele cara cabuloso que não pensava em ninguém, só em mim. Até que eu fui preso. Aí a situação mudou. Eu achava que circo era aquele lugar, eu não tenho nada pra fazer, eu vou pro circo. Eu não quero trabalhar, eu vou pro circo. Só que aí o circo veio, me tirou da cadeia e me colocou de novo na sociedade, como uma ferramenta de inclusão social. Foi aí que eu percebi que o circo não é só brincadeira, o circo também é cultura, o circo influencia a vida das pessoas. Hoje eu sou um motoqueiro, eu faço Globo da Morte. Hoje eu tenho uma carreira, hoje eu sou um artista de circo.
O Circo de Soleil atua em cerca de 80 comunidades em 20 países e 5 continentes, pegando crianças, jovens e adultos e colocando de novo na sociedade. Bem, a parte prática do nosso trabalho foi as visitas às escolas, onde a gente foi na escola classe 8, Micra 6, onde a gente brincou com as crianças, de trenzinho, a gente cantou, e assim, foi bem legal, porque a gente tentou trazer de novo o circo para dentro, colocar o circo em pauta de novo, porque acaba que a gente fica muito na geração MTV, a gente só joga videogame e assiste televisão. Ali estão os desenhos que eles fizeram, bem legais. Outra coisa também foi o nosso trabalho escrito. Foi baseado na pesquisa de campo, com cerca de 500 pessoas, onde a gente embasou o nosso trabalho e confirmamos as nossas hipóteses. Bem, o Circo Reality, que veio da Atlântia, a gente fez uma visita lá e atuamos meio que por trás das cortinas. Ou seja, a gente foi lá, assistiu o espetáculo e ajudou a organizar. Foi eu, Alex, Pedro, Godoy, Luiz, que a gente não conseguia tirar o globo da morte do lugar, porque era muito pesado. E assim, lá, se eu faço o globo da morte, eu sou responsável pelo globo da morte. Se eu não dou conta, o problema é meu, eu tenho que me virar. Para vocês verem que o circo não é só alegria, que o circo também é batalha, e é uma luta todo dia. Entendeu? A gente entrevistou o dono do circo, o palhaço Chevrolet, onde ele contou um pouco da sua vida antes e depois do circo. Uma das nossas integrantes do nosso grupo, a Stephanie, foi nos Estados Unidos e assistiu ao Circo de Soleil. Ela trouxe o DVD de lá e algumas fotos do seu depoimento, aonde a gente colocou no nosso blog, caso alguém queira visitar, e através desses depoimentos a gente percebeu o quão diferente é um circo nacional e um circo internacional. Bem, esse é o nosso trabalho, espero que tenha gostado. É importante também falar que a decoração e alguns perucas que a gente está usando aqui, a gente vai estar doando para a escola, onde a gente visitou, para as crianças estarem se divertindo. Agora cada um vai estar se apresentando e falando um pouco de si. Obrigado, viu? Meu nome é Luciana e eu represento o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia, nos antigos circos, ele era muito usado para chamar os artistas para se apresentarem no palco. E a magia é a única coisa que não precisa de resposta. Ela não tem explicação. A mágica pode ser sempre divertida ou tenebrosa, mas sempre gera frio na barriga por você saber ficar mexendo com um ser desconhecido. Bom, nós somos os mímicos. Os circos de hoje não usam tanto a mímica para fazer seus espetáculos, mas anteriormente era muito usado. A gente está representando aqui a tradicionalidade do circo. Oi, meu nome é Karen Eliane, nós somos bonecas de pano e somos conduzidas pelos palhaços nas apresentações. Eu sou a Raulene, nós somos as palhaças do Circo da França. Eu sou a Miss e a Bom, sou malabarista, faço malabarismo no circo e equilibrista. Sou governador e sirvo para alegrar a vida das pessoas importantes, como reis e faraós. Sou uma espécie de palhaço no circo e eu trabalho no circo de modo geral, limpeza, organização. Mas a principal função é arrancar a deliciosa sorriso da plateia. Eu sou governador. Meu nome é Evandro e eu sou um pouquinho. Minha função no circo é dançar a boca das pessoas, de fome de doce, de